Amigos, queridos e estimados, saudações a todos. Agora vou iniciar a transmissão e acompanhar a atividade com todos vocês. Hoje é sexta-feira. O escritório já está vazio. Todos já se dispersaram e estão trabalhando de casa. Ah, aliás, a propósito, vocês podem perceber que temos aqui este grande Zeppelin que o nosso amigo Pavel trouxe diretamente da Alemanha. Hoje vou falar um pouco sobre as notícias, o que aconteceu nesta semana, o que acontecerá na próxima semana e responderei às suas perguntas. Você tem uma pergunta: onde estão todos os convidados técnicos no trabalho? Na segunda-feira teremos o conselho científico e técnico, todos estão se preparando para isso. Hoje foram preparados projetos e uma série de documentos que foram enviados a todos para revisão antes de segunda-feira. Na segunda-feira haverá um grande conselho, com 15 pessoas, especialistas de outros trabalhos, universidades e institutos virão. Depois eu conto mais. Na verdade, como contarei mais tarde, vamos filmar tudo. E é claro que vamos cortar algumas partes e deixar outras. Coletaremos as gravações e depois os comentários depois do NTS. Publicaremos, com certeza. Atenção! Sim, podem começar a escrever as perguntas. Estou vendo que tem pouca gente. Na sexta-feira à noite, às 19 horas. Um experimento meio assim. Não gosto muito. Enfim, o que há de novo? Estamos nos adaptando no escritório. Recebemos as informações completas sobre a disposição dos projetistas para o espaço, as salas e a tecnologia. O escritório deles já está completamente mobiliado, mas eles ainda estão trabalhando de casa, porque ainda há alguns problemas com a internet. Houve problemas, ele está ausente aqui, mas enquanto isso, estou usando internet móvel. Na segunda-feira, haverá internet comum, e tudo isso aconteceu porque os construtores precisam não apenas de internet, mas também de servidores, estações de computação e suas estações de trabalho. E o projeto foi planejado. Bem, era necessário em geral desenvolver tudo isso para não ter que mudar depois. Hoje já está tudo aprovado. A partir de segunda-feira, tudo isso começará. Assim, teremos internet e as pessoas não precisarão mais ficar em casa. Hoje discutimos exatamente sobre esses servidores, quais potências são necessárias, que tipo de equipamento de computação é necessário, pois para os matemáticos é um tipo e para trabalhos gráficos é outro, e tudo isso deve estar interligado. Na verdade, estou um pouco chocado com o fato de que uma máquina de computação tão poderosa vai surgir aqui. E não serão apenas os zepelinistas que a utilizarão, mas também outros interessados, pois parece que surgiram interessados. Quando os profissionais de TI descobriram o que iríamos fazer aqui, uau, legal. E lá ainda tem mais. Pode ser aplicado. No geral é interessante. Então, os profissionais de TI farão isso até a próxima semana e prepararemos tudo para eles. Construir um servidor desse tipo, computacional, eu acho que levará aproximadamente alguns meses, porque o termo de referência que eles emitiram é realmente difícil de cumprir nas condições atuais com as sanções. Os processadores que estão sob sanções, mas os profissionais de TI disseram: vamos resolver, vamos encontrar tudo no geral, não se preocupem. Bons caras. Quanto ao software, também havia uma tarefa assim. Muito software, não sei. São 10, 11 nomes, 3 russos, outros estrangeiros. Dizem que todos os estrangeiros estão sob sanções. E os profissionais de TI dizem: isso é bom, nós sabemos como hackear todos eles, e ninguém vai vir verificar. Assim, economizaremos, no geral, nesta semana. Houve um avanço significativo nos trabalhos relacionados aos aparelhos estratosféricos, onde estão sendo realizadas atividades em 3 frentes: o trabalho no sistema de comunicação dos aparelhos estratosféricos, que é um grupo, o trabalho no meu, que se chama de lastreamento, ou seja,
o lastreamento ativo do aparelho estratosférico para alterar sua altitude, a fim de capturar o vento desejado e permanecer em um único ponto, movendo-se, e o trabalho com esses materiais de revestimento para aparelhos de longa duração. Adicionalmente, tudo foi adiado. Não é que estamos começando do zero, mas em breve teremos algo para mostrar e contar. Eu acho que na próxima semana já aparecerão os primeiros materiais. Um pouco sobre este NTS, o conselho científico e técnico que teremos na segunda-feira aqui no escritório. Lá serão definidas as características técnicas do primeiro aparelho, características técnicas, mas de um tipo mais voltado especificamente para o produto. A que distância, qual carga, com quais motores, qual aparência técnica, quais sistemas de combustível haverá, quais lemes, como tudo isso será controlado. Atualmente teremos duas novas propostas adicionais, que estão sendo formadas agora. Foi elaborada uma solução para isso, e por isso precisamos do conselho. Então, se acertarmos na segunda-feira, falaremos sobre qual aparelho específico construiremos e levantaremos no ar no próximo ano. Mas até agora não se cancela o que eu já disse antes, e isso não será cancelado. Será que terá uma dimensão tal que passará pelos portões padrão do hangar de aviação de 12 metros por 12 metros? O que ele terá em duas versões, opcionalmente pilotada e totalmente autônoma, isso já é 100% certo. Ele será movido por um motor a gasolina, utilizando gasolina de aviação 98 ou 100. Atualmente, existem duas opções de motores, um alemão e um chinês, que podem ser comprados e instalados. Se for alemão, ele atuará de alguma forma ou maneira como um motor de marcha. Nesse formato, provavelmente será uma versão opcionalmente pilotada ou até mesmo de passageiros. Se for um motor chinês, ele será mais rotativo e funcionará como um gerador, e já com motores elétricos, isso se tornará um drone. Vamos trabalhar em dois desses esquemas, mas eles ainda são preliminares. Se na segunda-feira chegarmos a um denominador comum e assinarmos, então vamos ajustar todas essas apresentações e teremos algo para mostrar e sobre o que falar. Quais são as outras notícias? Na verdade, não sei. O trabalho está avançando. Há muito trabalho a fazer. Estou agitado. Todos estão agitados. Todos estão trabalhando. Nem há tempo para nos prepararmos para os webinars. Então, por favor, desculpem-nos. Algum dia começaremos a nos preparar. Aliás, o laboratório começou a ser montado. No laboratório, há os seus iniciadores que dizem: precisamos obrigatoriamente de uma, 2, 3, 4, 5, 10. E isso se refere tanto aos materiais, seus testes, verificações, quanto aos diferentes revestimentos aplicados a esses materiais, incluindo painéis solares, e de modo geral, a soldagem das cascas, está claro. Em geral, ali está sendo organizada agora. Como está sendo organizada, vamos mostrar. O que mais? Bem, Deus sabe, na verdade, o trabalho está avançando, tudo está normal. Estou lendo suas ideias sobre cidades flutuantes. É muito agradável ver que a imaginação das pessoas está alcançando um novo nível. E provavelmente, definitivamente chegaremos lá, no nosso muito brilhante futuro em comum. Sobre a plumagem, posso dizer por mim mesmo. A plumagem é a mesma, em 3 planos, mas será invertida. No primeiro aparelho, isso é exatamente para que ele possa passar em altura. Aqui foram feitas as partes superiores, cuja altura não é limitada, virado para a abertura passar. Haverá muitas coisas clássicas e não clássicas. Ver.
Estou pronto para responder as perguntas hoje. É sexta-feira à noite. A faxineira chegou. Olá, Ana. Estamos ao vivo e temos muitas novidades para compartilhar com você. Estamos ansiosos para mostrar tudo o que planejamos até o final deste ano. Fique conosco para descobrir todas as surpresas e eventos emocionantes que preparamos. Até o final deste ano, lançaremos 3 aparelhos estratosféricos, com a validação do sistema de comunicação, com a validação da balastagem ativa e com vários experimentos científicos. Isso será até o final do novo ano. Até o final do novo ano, formaremos a aparência técnica, mesmo em um mês, desse aparelho, sobre o qual o Conselho está se reunindo. É bem provável que até o final do ano já comecem os trabalhos, ou, melhor, os cálculos, a modelagem, e assim por diante. Provavelmente, vamos mostrar tudo isso, contar como está avançando e para onde está indo. O laboratório será disponibilizado no Steam. Será que conseguiremos lançar o Zeppelin? Talvez lançaremos o Zeppelin dentro de um ano. Bem, a partir deste momento, mais perto do outono, ou talvez no seu início. Se lançarmos no início do outono, no final do verão, isso significa que trabalhamos muito rápido e tudo está maravilhoso. Se lançarmos em um ano, significa que surgiram algumas dificuldades, mas certamente não haverá dificuldades, porque o Zeppelin foi equipado da forma mais eficiente, rapidamente e de maneira clara. Em geral, não incluímos nenhuma super novidade ou know-how no primeiro drone, exceto pelo sistema de controle, que é autônomo, ou seja, ele será sem piloto, e o sistema de atracação automática. Isso significa que não serão necessárias pessoas. Como a economia mostra, mais pessoas atendem Zeppelin, mais cara fica a sua operação, incluindo voos, transporte, estacionamentos, etc. Haverá atracamento, desconexão e seguimento automáticos da rota. Na maior parte, serão testados os sistemas automáticos, os pilotos automáticos, etc. Sistema de controle. Mas não haverá motores únicos ou formas técnicas incomuns no primeiro aparelho. Ou seja, de fato, o primeiro aparelho será 100% voador, 100% confiável. A única coisa é que este é um sistema de controle. Ele será novo e não há iguais. É bastante provável que no primeiro aparelho, ainda em sua versão com aquele motor chinês e motores elétricos, seja possível trabalhar, substituindo o motor por células de hidrogênio. Então este será o primeiro Zeppelin do mundo movido a células de hidrogênio, 100% completamente ecológico. Bem, isso é realmente possível. Sim, é possível. E tudo isso provavelmente será feito. Quando está previsto construir o Zeppelin de 200 toneladas, veja, nós construímos este aparelho em um ano. Primeiros 6 meses projetamos. Nos 6 meses seguintes montamos e lançamos. É aqui que começamos a montar e a lançar, e a equipe de projetistas se libera e começa a projetar. E o próximo aparelho provavelmente estará mais próximo de 10 toneladas, e o ar começará a subir a partir do momento em que começarem a projetá-lo. Bem, em cerca de 2 a 2,5 anos. Também, em 6 meses a um ano, quando começarem a projetá-lo, será lançado o próximo aparelho, provavelmente aproximadamente cerca de 40 toneladas. Bem, ou seja, 200 toneladas, e o ar vai subir, se contarmos assim, em cerca de 6 ou algo assim, provavelmente. Pode ser um pouco mais longo. Um aparelho de 200 toneladas é realmente um equipamento sério, embora agora estivéssemos relendo um livro sobre... Ela se chama Dirigíveis Militares. Em 1870, um brasileiro construiu um dirigível, igual ao que vamos montar agora, em termos de dimensões. Ele colocou motores elétricos e baterias,
que pesavam cerca de 280 quilos. O motor elétrico tinha apenas 3 cavalos de potência e ele sobrevoou a Torre Eiffel. Em Paris, isso foi em 1870. E nós olhamos e pensamos: se há 120 anos faziam isso, então, talvez possamos fazer um de 200 toneladas, mais rapidamente, com nosso atual nível de desenvolvimento. Mas por enquanto, não quero dizer que vamos ver como as coisas realmente vão acontecer. Porque muitas decisões são tomadas, no caminho. Modernos. Fortalecemos a equipe de designers com jovens tecnólogos modernos, engenheiros e projetistas, e as soluções estão surgindo a todo momento. Eles pensavam que iríamos fazer de uma maneira, mas na verdade é possível ainda. Modularidade foi adicionada, materiais novos incorporados e a tecnologia de produção dessas estruturas modulares, e tudo será mais rápido. Aqui está o primeiro equipamento rígido que vamos montar. Criaremos estruturas modulares, onde 200 toneladas desses módulos serão montadas, não em 6 anos, mas em 4 anos. Conexão dos drones. Com o programa de controle, estabilidade, haverá também um sistema de duplicação. Justamente ontem, conversei com um profissional de TI. Temos um profissional de TI na Solar, um iraniano chamado Melad. Ele trabalha com inteligência artificial, Big Data e assim por diante. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts participa de projetos, onde também possui uma equipe que desenvolve, com base em visão computacional, inteligência artificial e assim por diante, sistemas que permitem que um drone ou um helicóptero, ao perder a conexão, consiga se orientar sozinho, identificando sua localização e decidindo para onde deve ir a seguir. Haverá sistemas clássicos, ou seja, de navegação, como seguir a rota e assim por diante. E haverá também essa duplicação com inteligência artificial. Portanto, se a conexão for perdida, nada acontecerá com o Zeppelin. Nós também vamos implementar isso neste primeiro aparelho. No primeiro aparelho, vamos trabalhar exatamente na parte cerebral, no cérebro, no sistema de controle do Zeppelin. E depois o Zeppelin será escalado, enquanto o cérebro, em geral, simplesmente se torna mais inteligente e assim por diante. Na verdade, eu acho que geralmente não haverá nenhum problema com a comunicação. Agora vamos testar o sistema de comunicação para os estratosféricos. Vamos combiná-lo e há a possibilidade de instalar estações terrestres próprias. Bem, lá eles têm um raio de ação de até 500 quilômetros, e com essas estações terrestres é possível cobrir as rotas previstas, e com certeza não depender de ninguém, sabendo exatamente que você terá comunicação, e se por acaso não houver, então será um Zeppelin. Opcionalmente pilotado, onde uma pessoa pode se entender, ou, caso não haja pessoa, então será a inteligência artificial. Então, aproximadamente quantos Zeppelins serão produzidos por ano após a construção de 2 hangares? Tudo realmente depende de muitos e diversos fatores. Na verdade, nós inicialmente planejamos que cada hangar seria minimamente capaz de produzir um aparelho por mês. Até agora, não nos desviamos desse curso. Precisamos de mais, é claro. Mais de 12. Nos hangares, eram construídos de aproximadamente 12 a 25 aparelhos por ano, ou seja, ou um por mês, ou 2 por mês. Mas como estamos seguindo em frente? Estamos revisando a aparência técnica e as características técnicas do Zeppelin, porque realmente se reuniu muita gente, muitos especialistas, não apenas os zeppelinistas, mas também economistas, empresários, administradores. Em geral, estamos analisando esse processo não apenas como um aspecto aéreo ou logístico, mas de forma multifacetada. E as características técnicas mudam por causa disso.
a aplicabilidade muda. E a produção em série pode mudar por causa disso. Aqui está o Zeppelin que está sendo construído atualmente. Segundo as estimativas mais grosseiras, a demanda será de cerca de 100 unidades. De acordo com as estimativas mais pessimistas, a demanda será de cerca de 100 unidades para esses aparelhos, e a questão de quantas unidades serão produzidas por mês ou por ano dependerá novamente da atividade dessa demanda. Bem, e da habilidade de vendê-lo, naturalmente, quanto mais rápido o vendermos, melhor. Então, vamos construir por enquanto, mantendo em mente que no mínimo 10 unidades serão produzidas por ano, 12, mas podemos organizar até 50, se necessário. Vamos calcular os aparelhos maiores mais tarde, mas preliminarmente, estamos planejando no mínimo 12, idealmente 25. Essa é uma grande visão da modelo econômico, pois mesmo este aparelho agora será comparado em termos de economia e custo de produção. O tipo de trabalho realizado pelos helicópteros existentes, eu direi um pouco mais tarde, com algum custo que será mais barato, as características serão melhores. Esses helicópteros já foram vendidos. Eu sei que mais de 1000 unidades apenas na região que estamos considerando. E, pelas estimativas mais grosseiras, 100 dessas aeronaves com certeza serão vendidas, tanto como substituição desses helicópteros, quanto como uma curiosidade. Mas, na verdade, um Zeppelin é uma coisa especial, especialmente se for funcional e não tripulado. Ele se venderá sozinho. E haverá ainda mais demanda por ele. E quanto ao Círculo do Norte, onde o vento se move em círculo, qual é a altura lá? A altura é de cerca de 20, sei lá, quilômetros, ou seja, começa a partir de 20 e acima de 20 quilômetros. Eu poderia verificar isso agora, mas então não conseguiria ver seus comentários. Ver. Deixe-me enviar o site. Este site está disponível publicamente. Lá está exatamente o modelo de ventos previsto. É possível ajustar a altura, girar o planeta e observar para onde os ventos estão indo e a que altura. E assim, a uma certa altitude, a 20 km de altura, começa essa corrente circular estável. Seu diâmetro é grande, ele provavelmente vai até algum lugar. Se você olhar do Polo Norte, com certeza chega até São Petersburgo. Aqui você pode olhar e contar por conta própria, analisando cada detalhe cuidadosamente. Mas quem é realmente o principal responsável por este projeto? Quem é o Bhatia e qual é o seu papel? O pai é realmente um engenheiro russo, um empresário de produção russo. Na verdade, a equipe é grande. Nós definitivamente apenas o organizamos. E os talentos realmente estão por toda parte. Pai, eu acho que ele mesmo vai se encontrar. Por enquanto, bem, como dizer, os americanos têm um bom modelo, e nós, raramente nos aderimos a ele antes. Estamos nos referindo à Rússia, sei, e outros. O modelo de gestão, o modelo de construção de negócios, etc. Ele era, bem, eles têm um modelo matricial, projetual. Isso é algo que temos habitual. Veio da União Soviética, e a Rússia adotou que um chefe tem 3 vice-chefes, e sob cada vice-chefe há mais 3 vice-chefes. E se você está acima de uma pessoa, você diz a ela o que fazer. Você é inteligente, e ela de certa forma não é. Aqui, considera-se um pouco o contrário. O especialista diz que ele é inteligente, enquanto você só está distribuindo esse trabalho, e enquanto no projeto. Os mais inteligentes, naturalmente, são de fato os especialistas. Realmente ninguém se intromete à frente. Então, verdadeiramente, o Batik é um construtor russo. De fato. Qual é a diferença em velocidade e capacidade de carga entre seus Zeppelins e os concorrentes helicópteros? A capacidade de carga é aproximadamente a mesma. O Zeppelin tem até um pouco mais. A velocidade do Zeppelin é um pouco menor. Bem, há uma diferença. Não posso dizer exatamente agora para não mentir. Vamos então esperar que esse NTS aconteça. Nós vamos aprovar todas as suas especificações técnicas.
Eu então enviarei todas as verificações, mas ele voa muito mais longe. É de 2 a 3 vezes mais seguro e econômico, e custa menos. Então, vamos ser mais ativos com as perguntas. Na sexta-feira à noite, a cabeça está um pouco lenta para pensar em algo de improviso. Na verdade, a diferença entre os zeppelins, helicópteros e concorrentes. Realmente, ninguém é concorrente. Vamos esquecer a concorrência como palavra na aviação de maneira abrangente. Há um helicóptero, tarefas, aplicação. Há um avião, tarefas, vantagens, aplicação. E haverá um Zeppelin, uma ferramenta adicional. Com seus prós, ele é mais econômico em termos de custos. Por exemplo, é mais ecológico, mas é mais lento. No entanto, ele pode carregar mais carga, então ninguém é concorrente. Adicionalmente, se começarmos a nos opor a alguém, as pessoas vão pensar que estamos brincando, mas na verdade não pode haver oposição. É como a diferença entre um carro de passeio e um caminhão. O caminhão não é concorrente do carro de passeio, ele tem sua própria função. Na verdade, essa é a questão. Quem é o pai? Além disso, por outro lado, é importante considerar que, por que um só? Na verdade, é assim que acontece. Posso explicar mais uma vez. Porque todos os construtores trabalham de casa. Quantos foram os últimos? Bem, a partir de terça-feira, na segunda-feira, nos encontramos com eles novamente no escritório. Foi elaborado um plano de trabalho para a semana, e todo o plano de trabalho estava condicionalmente ligado ao NTS para a tomada de decisão sobre as características técnicas e a aparência externa do primeiro aparelho. E, para que possam trabalhar, todos se dispersaram para suas casas, e hoje, digamos, é o último dia de trabalho antes de segunda-feira. Todos estão preparando o projeto para a defesa. Estamos chamando especialistas externos para a defesa. Enquanto os projetistas trabalham, nós, com a equipe, estamos organizando o escritório, mobiliando o gabinete e o laboratório para eles. Hoje, tivemos problemas. Com a internet e com a papelada. Pavel poderia me apoiar hoje, mas ele tem muitas coisas importantes para fazer. Então hoje estou sozinho. A partir da próxima semana, todos nós vamos nos mudar para o escritório. Teremos internet aqui, computadores e móveis, e tudo será montado aqui. Então a próxima semana começará algo assim. Nós poderemos convidar nossos engenheiros e profissionais de produção às terças-feiras nos webinars, tentar extrair algo interessante deles, assim como nas sextas-feiras, embora eles queiram mudar o webinar de sexta para quinta, porque essa tentativa de sexta-feira às 19 horas não está muito boa. A propósito, escrevam o quanto não está boa. Na minha opinião, às 7:30 da noite as pessoas estão passeando, embora hoje esteja chovendo. Então sim, construtores no escritório, e podemos trabalhar daqui. Foi difícil com internet ruim a semana toda. Aqui está a vantagem do nosso Zeppelin em relação ao Zeppelin alemão de hoje. Este aqui, ou o Zeppelin que está escrito aqui em Hindenburg. O Zeppelin de hoje está atualmente localizado em Friedrichshafen, especificamente. Para o atracamento, há uma grande e importante máquina especial que se aproxima lentamente do mastro e captura o dirigível com precisão e segurança. Literalmente, as pessoas conectam com uma corda. Aqui também tem uma pessoa. Na máquina, ele é levado para Welling, ou seja, nada mudou para ele em termos de operação próxima à Terra, dos modernos, ainda aqueles velhos aparelhos. Isso é uma... duas. Ele é projetado para 12 pessoas, em viagens turísticas. O Zeppelin pousa, e as pessoas o capturam literalmente. 2 saíram e entraram, 2 saíram e entraram,
Dois saíram e entraram. Por um lado, bem, não é moderno, é tudo realmente muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Ele não tem piloto automático, não há segmento automático de rotas, há pilotos a bordo e eles estão no controle. Vamos ver. Agora vamos aprovar as especificações técnicas na reunião. Este é um pouco maior, o nosso será menor, mas o nosso será moderno. Se compararmos a capacidade de carga, este é, claro, mais impressionante. Mas o nosso próximo será ainda mais muito maior, mais rápido e mais inteligente. Se os alemães de repente decidirem fazer algo, então fará sentido comparar alguma coisa. Caso contrário, é apenas um protótipo moderno de um antigo Zeppelin. O nosso show terá uma vantagem significativa em termos de produção, pois estamos estabelecendo uma série de produção, e não uma pequena série. Portanto, o custo de produção deste aparelho será muito mais baixo, tornando-o muito mais acessível no mercado. Os alemães levam muito tempo para construir um único aparelho, que acaba sendo incrivelmente caro, e não há compradores para ele. Eles vendem um a cada 5 anos por um preço muito alto e ficam satisfeitos com isso. A principal vantagem em relação aos aparelhos alemães é que estaremos construindo uma cadeia de produção em série com um custo de produção muito baixo, o que nos permitirá distribuí-los em massa. Vamos a mais perguntas. Alguém comentou recentemente no chat que viu uma mensagem hoje dizendo que todos os Zeppelins agora têm motores do Enov. Hoje, os motoristas se encontraram e, assim dizer, a unidade de potência pode ser utilizada através de várias histórias mecânicas para transmitir o torque diretamente para as hélices. Também pode girar o gerador. E a energia do gerador pode ser fornecida para os motores elétricos através de controladores. Hoje, chegamos a uma combinação interessante, onde na verdade falamos sobre alta frequência e assim por diante. E a conexão ficou muito boa. Sim, e as frequências estão adequadas. Nós estávamos conversando exatamente com os caras da instalação de potência. Na próxima semana virão os caras, bem, os homens, poxa, experientes, que fizeram esses geradores de alta frequência super rápidos. Provavelmente vamos levar nosso almoço com eles. Vamos ver. Se tudo se encaixar, então tudo se encaixa. Decidimos não nos definir sobre o solo por enquanto, e de forma geral, optamos por escolher o primeiro tamanho do aparelho de forma que não precisássemos construir um hangar para ele. Isso nos economizará tempo e dinheiro, esforços e ampliará exatamente a possibilidade de operação deste aparelho, para que ele possa entrar em qualquer hangar de aviação. Portanto, para o primeiro aparelho, não é necessário construir um hangar, e a questão da terra foi adiada um pouco mais, porque provavelmente, bem, não provavelmente, mas logicamente, é claro, adquirir a nossa própria terra. Não tenho vontade de adquirir a Seixosca. Não quero me envolver nessa epopeia de 5 anos de transferência de terra de um destino para outro. Portanto, se for para adquirir, provavelmente será uma terra com a designação correta, que já pertence a alguém, em algum lugar. Isso não é tão barato, e na verdade, há dinheiro que pode ser gasto. Ele deve ser investido na elevação do aparelho ao ar, e depois, com o tempo, será possível adquirir um ativo desse tipo. Ele será incorporado ao balanço da empresa. Isso é muito legal. Ele não vai a lugar nenhum. Em primeiro lugar, ele é da casa. E lá já será construído um grande hangar para o próximo aparelho, porque o próximo aparelho já não poderá ser utilizado. Em todos os hangares onde os aviões Boeing pousam, o primeiro conseguirá, mas o segundo não. Uma construção será feita, e lá
Vamos nos decidir sobre o terreno, mas por enquanto estamos atualmente considerando. Há um candidato atualmente para o subsolo, é um aerograde em funcionamento. Não vou atualmente revelar o nome. Não quero. Já conversamos com todos. Não demos esperanças a ninguém. Descobrimos a área, verificamos o custo, investigamos em que estados os documentos se encontram, quais permissões, restrições e assim por diante em relação à altura, se há defesa aérea nas proximidades, se não há defesa aérea e, em geral, esclarecemos tudo. Montamos um mapa para nós, definimos um favorito, mas não dissemos, porque se você disser que gostamos muito desse aerograde, eles dirão: bem, então o preço vai subir. Então, um pouco mais tarde, provavelmente bem daqui a 6 meses, quando começarmos a formar a aparência técnica deste segundo grande aparelho, já entenderemos pelo menos seu tamanho, sua produção em série e sua aplicabilidade. E a partir disso escolheremos o local, mas provavelmente será aquele que já escolhemos, porque existem certas, não diria limitações, mas regras que devem ser seguidas para licenciar esses aparelhos. Esta regra é que deve haver um campo de voo experimental oficial do Estado nas proximidades. Então, se você abrir o Yandex, é bem provável que encontre a cidade aérea mais próxima, porque temos poucos desses campos. Assim, nas encostas do Everest, acumulou-se grande quantidade de lixo deixado pelos alpinistas. O dirigível conseguirá lidar com essa tarefa. Se colocarmos essa tarefa no momento do projeto ou da modernização de algum aparelho, não vejo, absolutamente de maneira alguma, nenhum obstáculo, embora seja necessário observar os ventos. Ao redor do Everest, há momentos em que o clima é favorável e provavelmente será possível organizar uma missão, mas isso será difícil. No entanto, se todos nós quisermos limpar a montanha mais alta do planeta, e se de repente nos tornarmos tão inteligentes e decidirmos fazer isso, então talvez seja possível. Experimento para comparar qual se comporta de forma mais estável ao vento, um drone ou um dirigível. Aquele sistema que possui inteligência e tecnologias modernas se comporta de forma mais estável ao vento. Provavelmente, neste estágio, é um drone, naturalmente, porque esses drones que são produzidos em massa para os operadores já são tão inteligentes que se corrigem muito rapidamente. E nossa tarefa é construir exatamente esse primeiro dirigível, incorporando nele todas as mesmas tecnologias e algoritmos. É claro que muitas coisas vão mudar, mas em grande parte todos os mesmos sistemas estão sendo adicionados. Lidar, radares, até ultrassons, porque quando você vai baixo, a floresta e outras coisas lá embaixo. Aqui está o nosso Milad, um iraniano e especialista em TI, que me mostrou um sistema que foi recentemente desenvolvido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles lançaram o drone. Não me lembro a que velocidade, mas era insana. Quase 100 km por hora, passando direto pela floresta. E ele se orientava em movimento, contornando as árvores. E isso é impressionante. E ele me contou sobre quais sistemas estão lá, como tudo funciona, como isso pode ser aplicado aos dirigíveis. Portanto, é resistente àquele que entende o que fazer quando o vento sopra. Nosso dirigível, quando entender, então poderemos comparar. As tecnologias de construção de um hangar e de um dique são diferentes. Existe alguma diferença fundamental? A diferença está no conceito original. Se o hangar está planejado para a construção de um dirigível de um tipo específico, isso significa que o hangar deve ser equipado de forma específica. São dispositivos especiais nos quais o dirigível é inicialmente montado,
e depois ele é retirado do hangar. Isso é uma estrutura especial, mas de qualquer forma, é um hangar, e um hangar é um hangar, não importa onde esteja. Para que usá-lo? É apenas um espaço com pisos e paredes. Pode-se considerar um galpão, pois são apenas pisos e paredes. No entanto, o que realmente o diferencia é o seu equipamento interno e a mecanização, que são projetados especificamente para um determinado aparelho. E a tecnologia de construção em si não é nada de especial, apenas o equipamento interno. Os galpões são enormes, assim como os estádios. Mais ou menos, eu acho que a tecnologia de construção será voltada para os estádios, entre o estádio e o hangar, e o equipamento interno será como uma fábrica. A empresa russa Aerosmena anunciou planos para começar a produção de dirigíveis em forma de disco voador em 2024. A Aerosmena já havia anunciado planos e iniciado alguma produção, e na verdade não é apenas uma empresa, mas até várias empresas costumam anunciar que estão começando a construir algo, mas algo em comum. Mas não chegamos a agir, nós adotamos, na minha opinião, o esquema mais adequado, fazer o que já voou apenas em um novo formato, com novas tecnologias, com inteligência artificial, com sensores, com drones, e é claro que tudo isso é feito com novos materiais. Mas são exatamente as formas clássicas, porque experimentar com diferentes formas nos estágios iniciais é de fato extremamente arriscado. Ou seja, você tem um financiamento instável e uma equipe, digamos, não consolidada, e você imediatamente faz algo que nunca foi feito antes. A probabilidade de sucesso tende a zero. Eles até fizeram um protótipo de Aerosmena, era uma pequena nave voadora chamada Aniuta. Tentaram remover o vídeo da internet, mas a internet se lembra de tudo, então se você pesquisar no Google, encontrará. Eles o fizeram e nem conseguiram estabilizá-lo. Com as mãos, cordas, quanto mais com motores. E com esse dirigível tudo está claro, já foi calculado há muito tempo, mas com o dirigível de forma clássica, o que acontece é que, em geral, ele tem um centro de volume, um centro de massa, que se cruzam em algum lugar, aqui deve haver carga, e então ele mesmo é mais ou menos estaticamente estável. E a nave espacial, aliás, assim como o dirigível, se não estiver com um peso pendurado, a nave espacial tenta se virar assim, bem, virar de lado e flutuar. E para simplesmente estabilizá-la no ar, para que ela não faça isso, é necessário gastar energia para... Eliminei esses momentos desnecessários. Além disso, é possível estabilizá-la, baixando a carga para baixo. Então tudo, ela não vai se virar. A carga está baixa, mas aqui aparece o efeito pêndulo. Ele também se torna instável. Na troca de aeronaves, eles não fizeram como deveriam, que era baixar a carga, mas enfiaram a carga diretamente na própria placa. Colocaram esses parafusos em círculo, ou seja, a placa não ficará estática e estável. Eles terão que gastar energia para estabilizá-la, e como mostrou o modelo pequeno deles, suas modelos ainda não funcionam matematicamente na prática. Vamos ver que continuem coletando. Eles vão montar uma nave voadora em forma de dirigível. Legal. Todos estão tentando fazer essas naves espaciais porque a forma do dirigível é longa, grande e parece volumosa. Todos estão tentando torná-la mais compacta e suave. Ela parece menor e mais agradável. Mas esse esforço de autoaperfeiçoamento está indo na direção errada. Você a torna menos estável, mas mais agradável aos olhos. Legal, claro. Os anos passarão rapidamente. Pense se não seria melhor iniciar o trabalho de aquisição de terras, paralelamente a outras atividades. Bem, se realmente precisamos começar a construir o cais durante este ano, pelo menos devemos obter a documentação de autorização necessária para sua construção de forma eficiente e adequada dentro de um ano. Condicionalmente, em um ano,
Após um ano, levantamos este aparelho no ar, respiramos aliviados. E começamos a gastar dinheiro na construção do hangar. Em um ano, dificilmente conseguiremos comprar alguma coisa relacionada à agricultura e transferi-la documentalmente para o destino correto. O mínimo são 3 anos. É uma previsão em que as pessoas dizem, eu fiz isso em 5. Algo como, e se eu me esforçar? Ele é assim, por 5. E se eu me esforçar muito por 5? E se eu me esforçar ao máximo por 3, é possível. Bem, provavelmente, de maneira geral. E assim, chega até 5 anos, mas tudo isso também realmente depende, na verdade, da área em que isso é feito e de quem o faz. Se pedirmos ajuda ao governo, provavelmente tudo acontecerá muito mais rápido, mas para isso é necessário demonstrar o aparelho voador, e por isso gostaria de adquirir algo que já esteja pronto, para não ter que lidar com a documentação, mas sim com a documentação para a construção do galpão, porque lá também é necessário aprovar tudo isso. Uau! E se a Terra for adicionada? Vamos ver. Por isso adiamos um pouco a questão. Temos uma pequena delta. Precisamos resolver essa questão. Qual é a relação entre o volume do dirigível e sua capacidade de carga? Bem, aproximadamente 1 metro cúbico levanta 1 quilograma. Ou seja, se forem 1.000 metros cúbicos, isso equivale a 1 tonelada. Se forem 2.000 metros cúbicos, isso equivale a 2 toneladas. Teremos o primeiro dirigível 2, talvez com um pouco menos de 1.000 metros cúbicos, mas a casca pesa algo, ela vai pesar em torno de... Bem, atualmente existe um material que pesa 207 gramas por metro quadrado. A casca pesará cerca de 300 e poucos quilos. Isso é apenas a casca. Além disso, a estabilização é um pouco mais pesada que os motores e assim por diante, e no final sobra para ele. Bem, pelo menos 500 quilos e depois veremos talvez um pouco mais, algo assim, aproximadamente mais ou menos. Já consideraram alguma vez as opções de um dirigível reverso? Onde os balões estivessem embaixo ou nas laterais e a gôndola estivesse aberta, os balões estavam dos lados, as gôndolas no meio, novamente surge o desejo de que essa coisa de alguma forma se vire, por cima, por baixo, se estiver no meio. Então aqui há ventos laterais, ou seja, muito fortes. Existem formas híbridas, mas elas estão mais relacionadas a dirigíveis de alta velocidade. Esses dirigíveis clássicos são super eficientes em altitudes baixas, mas em altitudes mais elevadas, por exemplo, a 5 quilômetros ou um pouco mais, o ar é mais rarefeito e é possível voar a outras velocidades, como 250 ou 300 quilômetros por hora, enquanto aqui ao nível do mar é de 150 a 180. Isso já é uma dimensão maior, para que os motores sejam mais potentes. A velocidade aumenta junto com o tamanho, porque com o tamanho aumenta a sua capacidade energética, ele se empurra mais forte, a resistência frontal não cresce ao cubo como sua força de sustentação, ela cresce ao quadrado. Os dirigíveis de grande altitude têm sua aparência externa alterada, tornando-se mais semelhantes a aviões, e essas formas já estão calculadas. Existem, mas ainda não as mostramos, porque realmente há muitas delas. Pelo menos, existem 3 tipos dessas formas. E eles já têm aquele know-how, porque calcular um dirigível de alta altitude e velocidade, quantos testes de túnel de vento, sua geometria e outras coisas, é como o Buran. Eles se espiavam mutuamente. A Roscosmos, bem, o espaço soviético dos americanos, depois os americanos também espiaram nosso Lapot soviético. Agora ele está fazendo isso, enquanto nós não estamos fazendo, ou seja, a aparência externa é uma coisa muito secreta, porque calcular sua aerodinâmica, e eles existem e eles serão diferentes. Haverá gôndolas abertas de alguma forma, não estão fixadas ao balão.
Talvez estejam. Na verdade, separar a gôndola do balão é uma solução muito boa. E elas também existem. E estão na superfície. Provavelmente já chegamos a isso no chat. Eu realmente simplesmente não consigo ler tudo a tempo. Seria bom se a gôndola tivesse 4 hélices aqui. E caso algo acontecesse, com o balão, ela poderia descer de um lado em modo de quadricóptero. E se a separarmos um pouco mais abaixo do próprio corpo do dirigível, a aerodinâmica do veículo melhora um pouco mais. Ela pode ser pendurada separadamente e assim as propriedades aerodinâmicas melhoram ainda mais. Ou geralmente empurram a gôndola para dentro, mas então há problemas com a distribuição de peso, ou é necessário abaixá-la um pouco. A opção de abaixá-la é mais lógica. Mas combinar 2 balões assim, talvez 2 balões assim, provavelmente. Vamos calcular agora. Aqui teremos um computador poderoso que irá testar todas as formas. Eu já estou aqui ansioso por esse momento, porque é claro que as formas clássicas são testadas, aqui alguns ângulos pequenos são calculados e assim por diante. Mas tudo isso para uma certa altura, para uma importância condicional de alguma dimensão de velocidade. Ou seja, se você muda a velocidade nas especificações técnicas, o modelo muda um pouco. Isso envolve muitas coisas com essa forma. É claro que queremos testar tudo, tanto as formas radicais quanto as convencionais. Assim que tivermos uma máquina poderosa, testaremos tudo e veremos, para que não fique apenas nas palavras, mas sim em um modelo real. Olhem, talvez encontremos algo interessante. Quais são as principais vagas disponíveis agora? Por enquanto, há vagas apenas para treinamento de pilotos de dirigíveis. Tudo! A propósito, hoje estávamos discutindo alguém. Na verdade, todas as funções principais já estão, bem, não funções, mas funções. Já foram formadas as pessoas, acordos foram feitos, parte das pessoas se acomodará lá, enquanto outra parte se acomodará com o tempo. Por enquanto, algumas estão terceirizadas, outras nem estão neste país, mas as funções principais já estão cobertas no nosso, como se chama, escritório central ou centro de design principal. Mas haverá vagas, por exemplo, para trabalhos contratados, como em várias áreas e oportunidades diversas para outras coisas, porque os principais executores já estão claros, alguns estão com um, outros com outro. Depois vamos revelar tudo, contar quem faz o quê, vamos correr até lá com as câmeras, filmar tudo, observar atentamente e claramente. Por enquanto é muito mais cedo para falar sobre isso. Alguém estava. Não me lembro quem. Precisamos de um administrador de sistema no escritório. Tem um remoto. No trabalho remoto, tudo vai dar certo. Procurando alguém para tarefas manuais, precisamos de um secretário. Aliás, estamos procurando um operador incrível para o estúdio, porque precisamos constantemente filmar laboratórios e assim por diante. Os operadores da Solarov estão todos ocupados com o trabalho, então estamos procurando alguém local, mas se o interesse é especificamente em engenharia e design, enquanto eu penso, é improvável que apareça algo até o ano novo. Mais perto do ano novo, veremos. Você já ouviu falar do motor antigravitacional do Leonov? Eu ouvi. Dizem que ele foi testado na Terra e que, de alguma forma, ele até conseguiu que o enviassem para a engravidez em algum foguete, não me lembro. O que ele não mostrou lá de forma alguma não funcionou de jeito nenhum na Terra. Aqui, bem, supostamente tudo isso é a força de reação de apoio. Ou seja, enquanto houver um apoio, qualquer mecanismo pode girar, precisa de algo para se impulsionar, e essas são as forças principais, é a reação do apoio, o atrito nos suportes, nas rodinhas, isso também é a reação do apoio, por isso se move. No espaço ele aparentemente não se destacou de forma alguma, por isso o expulsaram da fábrica. Mas, de qualquer maneira, então,
As pessoas estão constantemente mudando nas mesmas empresas, nos mesmos ministérios, e é possível passar pela mesma cantiga de roda novamente, correndo pelos mesmos escritórios. É permitido colocar algum equipamento dentro da carcaça do dirigível. Dentro da carcaça do dirigível de tipo rígido, é até permitido instalar cabines, e de modo geral, é possível passear lá dentro, observando esses sacos infláveis. E como eles se sentem. Não, na verdade haverá um espetáculo absolutamente incrível, só agora imaginei. E fiquei realmente surpreso. Foi absolutamente inesperado e surpreendente. Vão ser instalados, claro, haverá muitos equipamentos diferentes dentro, como sistemas de ar e gás, VGS, que são muitos e de diversos tipos, variados e diversos. Os diversos sacos que são inflados com ar pressionam os sacos de hélio para descer, a fim de controlar um pouco a força de Arquímedes, que é a força de empuxo que atua sobre objetos imersos em um fluido, como o ar ou a água. Até mesmo há ideias de instalar plasmátrons dentro, e também, além disso, aquecer o gás com plasmátrons. Nos sacos, o gás é aquecido, aumentando a força de elevação. Lá, por exemplo, para superhíbridos, bem, a propósito, eu não sei. Ninguém fala sobre isso. Provavelmente todos sabem sobre isso, mas não falam. Quero dizer, os dirigibilistas lá são estrangeiros, enfim, outras empresas. O que pode ser utilizado, pode ser utilizado. Na verdade, não é um grande segredo, mas ninguém parecia ter falado sobre isso antes. Esse tipo de equipamento se instala facilmente dentro, mas no geral, imaginem sim, lá é possível andar, é possível colocar quartos, cabines, e aqui ao lado farão janelas. Então, todo tipo de equipamento, o suporte à vida. Se dividiu o volume interno como um tipo de laranja. Isso é do ponto de vista da segurança. Se por acaso a bala passou direto, furando apenas 2 cilindros, enquanto os outros permaneceram intactos, isso é lógico. Quanto maior o aparelho, mais gomos dessa laranja haverá, e assim será. Ou seja, quanto menor o aparelho, menos seções haverá. Quanto maior o aparelho, mais seções haverá. É necessário fazer isso exatamente sob a laranja. Vamos ver. Parece-me que essa divisão do espaço interno em alguns segmentos, setores e assim por diante pode ser calculada de maneira precisa e cuidadosa, com atenção aos detalhes e minuciosamente de forma ideal pela inteligência artificial. Vamos dar essa tarefa e veremos o que ele desenha. Se ele desenhar uma laranja, a natureza estava certa. Na verdade, na minha cabeça fica a imagem de uma divisão ideal para a segurança do espaço interno, como a granada. A granada inicialmente se divide como uma laranja, e depois as pequenas partes internas ficam separadas, ou seja, se uma bala, de forma hipotética, passar, ela apenas expulsa o gás de elevação ao longo de sua trajetória e nada ao lado se destrói. Mas aqui é preciso entender que a espessura de todas as carcaças se acumula, se acumula, se acumula, a massa dos aparelhos lá está se tornando cada vez mais pesada, mas, por exemplo, do ponto de vista da segurança, para alguns aparelhos especiais, a hipersessionalidade, vamos chamar assim, provavelmente será aplicada quando o importante não for maximizar a carga transportada, mas sim transportá-la da forma mais segura possível em determinadas condições. Existem restrições de idade para se formar como piloto de dirigível, desde que, é claro, a saúde seja boa. Recentemente houve uma pergunta: e se você for um piloto, mas já estiver aposentado? Os pilotos se aposentam cedo. É possível ser piloto de dirigível. Os dirigibilistas responderam que só tínhamos esses, apenas aposentados. Aposentados da aviação, não exatamente aposentados aposentados. Realmente. Existem restrições de idade. Por favor, poderia nos esclarecer mais detalhes? Temos conhecidos que abriram uma escola. Havia várias escolas com licença para aviação. Todas as licenças foram revogadas e até recentemente ninguém recebia licenças para aviação.
Receberam a primeira licença de aviação, digamos, na história moderna. Bem, a partir de um certo momento, é claro, naturalmente. Vou perguntar a eles, vou descobrir se há algum teto específico acima do qual não se pode estudar, mas provavelmente, se a saúde estiver em ordem e a mente funcionando, não deve haver nenhuma limitação para se formar como piloto amador ou piloto privado. Assim, no geral, perguntas. Obrigado por fazerem perguntas. É muito fácil respondê-las, mas ficar pensando em algo para dizer, bem, não tenho forças nenhuma. Vou entrar no YouTube e ver o que está acontecendo com as perguntas. Isso eu li agora mesmo no VKontakte. Então, pessoal, se vocês estão assistindo ao YouTube, é melhor mudarem para o VKontakte e fazerem suas perguntas lá. É mais fácil para mim fazer isso. A propósito, há um vídeo no YouTube mostrando de forma detalhada e informativa como a NASA está montando passo a passo um ônibus espacial semelhante ao nosso soviético LAPT, com detalhes fascinantes. É interessante. Os caras acabaram com essa história aqui, enquanto lá estão desenvolvendo a todo vapor. Bem, em primeiro lugar, sim, no YouTube logo. Pavel Igorevich Filipov, anotem, para a Sibéria às 19 Rio, em Moscovo já é meia-noite. Voltem como estava, às 17 Rio. Concordo. E na sexta-feira à noite é definitivamente difícil, claro. Quero investir um pouco. Muito obrigado. Invista. Entre na sua conta pessoal. Quem é o Batia? Batia é um homem soviético. Bem, um homem russo. Embora o projeto seja internacional, temos até entusiastas. De alguma forma, os dirigíveis. É claro que alguém iniciou isso. Neste caso, foi o Solar Group, mas reunimos todos os engenheiros, e todos eles são talentos, todos gênios. Cada um é um mestre em sua área. Hoje é engraçado, no nosso último webinar, nós vimos, eu não me lembro, eu disse algo sobre cerca de 5. Eu conheço histórias em que um dirigível foi usado para reunir um crowdfunding. E assim, ao ler este livro sobre antigos dirigíveis militares, bem, no geral, ele se chama Dirigíveis Militares, mas lá fala sobre a história. Francês, não lembro como ele se chama. Também é de 1800 e alguma coisa. Também arrecadou doações para construir seu primeiro dirigível. Algo assim. Alguém iniciou isso, e a todos agrada. Todos querem, por algum motivo. Já faz mais de 100 anos que existem esses sentimentos em torno dos dirigíveis. Boa noite. Os árabes foram prometidos que seriam os primeiros. Não, os árabes estão prontos para pagar muito para serem os primeiros. Mas por enquanto, não prometemos nada a ninguém. Então, há algum projeto planejado até o final do novo ano? Por que lançar alguns pequenos estratosféricos? Para quê? Para provar algo a alguém. Podemos nos concentrar nos aparelhos conforme o plano. Pessoal, em resumo, a equipe de engenharia principal do projeto estará concentrada exclusivamente nos aparelhos conforme o plano, e de acordo com esse mesmo plano, em algum momento no final desse plano, dirigíveis estratosféricos, realizar pequenas inovações com a ajuda de contratados, alocando o mínimo de especialistas de sua equipe de trabalho e provavelmente nem mesmo nós. Eles nos dirão: aqui está o seu TZ para o aparelho, ou melhor, já disseram, tipo, aprendam, controlem. Precisamos de uma, duas, três, quatro coisas: comunicação, materiais, soldagem. Em resumo, vão, estudem. Façam. Aqui está a tarefa técnica. Então não é para a prova. Tudo está indo nessa direção. Apenas que é uma perspectiva tão distante que podemos começar nós mesmos com pequenos aparelhos. E isso é completamente barato, rápido e, o mais importante, tudo está indo em uma única direção.
não em uma única direção, mas em direção a um grande objetivo comum. No futuro, você considerará a construção com motores móveis e direcionais para que seja possível otimizar a disposição das alavancas, interagir e substituir um motor quebrado em movimento. Já estamos definitivamente considerando, há realmente uma série de conceitos sobre como isso poderia ser realizado, e eles novamente todos se referem a formas externas promissoras que é melhor não revelar, mas motores móveis ao longo do corpo do dirigível são naturalmente possíveis. Além disso, estamos também considerando todas as possibilidades. Não é certo que usaremos naturalmente, especialmente nos primeiros dirigíveis. Isso é certo, mas como conceito, ele tem seu lugar. E depois o quê? Cálculos, experimentos. Nos estágios iniciais, quanto menos experimentos, experimentais colocarmos no aparelho, maior será a chance de que tudo esteja bem com ele. Isso é um. E quanto mais nova a solução aparece na aviação, mais difícil é, em geral, levantá-la no ar, obter algum tipo de certificado para ela e assim por diante. Já até mesmo no primeiro aparelho, algumas soluções serão certificadas. Ou seja, você pode pegar, eu estou exagerando, pode pegar um parafuso de aviação. E quando o aparelho for analisado, dizem ser um parafuso de aviação. Eles dizem, tudo bem, mas você pode fazer um parafuso igual, só que de outro material, por exemplo. E me perguntam, ele é exatamente igual. Eles dirão, não, vá certificar esse parafuso, vamos lá, metodologia de testes, e lá vamos nós. E assim eu falo sobre o parafuso. No primeiro pequeno aparelho, já haverá sistemas que precisarão ser certificados de forma independente. Bem, para que eles possam se destacar de maneira significativa na história da aviação, mas quanto mais sistemas desse tipo existem, mais complicado e caro se torna. Um motor em movimento é legal, especialmente se a gôndola também se mover. Na minha cabeça, eu posso movê-la lentamente para baixo, levantar o aparelho assim, trazê-la um pouco para cá, aproximá-la. Mas, depois, eles viam pedreiras abandonadas como cais, aquelas que se afunilam em forma de cone para baixo. As paredes da construção já estão prontas, indicando que a parte de alvenaria foi concluída com sucesso. Agora, a única etapa que resta é a colocação do telhado, que é essencial para a proteção da estrutura. Colocar o telhado, ele se levanta assim de maneira que é uma ideia bastante interessante e verdadeiramente inovadora. Os estratosféricos foram considerados uma plataforma de lançamento para foguetes. A força de sustentação do estratosférico permitirá lançar uma plataforma de aceleração com satélites sem resistência. A plataforma estratosférica para o lançamento de foguetes é, de fato, o sonho de muitos, tanto na Rússia quanto no exterior. Lá alguém escreveu no chat, vocês estão brincando. Que tamanho devem ter as potências para levantar um foguete tão enorme? Aqui não se trata de foguetes enormes, mas de pequenos foguetes de combustível sólido, como os que transportam CubeSats, por exemplo, satélites do tamanho de uma torradeira. Esses sistemas são considerados e vistos como economicamente viáveis, e assim se torna razoável. A implementação técnica ainda está ausente, mas no geral, a história é bastante promissora, e de implementação, muitos precisam. Bem, do ponto de vista comercial, em geral, e do ponto de vista técnico, todos querem, todos veem valor. Quem fizer primeiro, mesmo, será igual. Os americanos têm, por exemplo, algum foguete, e nós nunca vamos recebê-lo na vida. Precisamos construir a nossa. Mesmo que alguém construa uma coisa assim, ou até mesmo se nós construirmos, a política aparece, dando apoio a uns e negando a outros. Se houver 2, 3 ou 4 empresas, ainda assim estarão envolvidas. Bem, quem chega primeiro, geralmente se diverte mais, mas no geral, há realmente espaço para todos no mercado. Quanto à funda, de fato, eu realmente não sei. Novamente, tudo precisa ser calculado. É preciso instalar a funda.
É necessário lançar o primeiro espaço e descartá-lo. Parece-me que se uma massa tão grande for liberada de um dirigível, então algo acontecerá com ele nesse momento. Mais precisamente, não a massa, mas a massa a essa velocidade. É possível criar um dirigível com velocidade superior a 350 km/h? Sim, um dirigível de alta velocidade, forma especial. Ele pode transportar muitas pessoas e carregar carga, apenas as altitudes são diferentes e a aparência é outra. E se houver ainda correntes especiais lá, onde você pode se posicionar na corrente para que ela te ajude a acelerar, ele pode ir ainda mais rápido, chegando até 500. Aqui está a pergunta sobre a produção do modelo de 10 toneladas. Tudo está no lugar com 12 unidades por ano. Há uma ideia de construir um hangar vertical com um aparelho de lançamento vertical. Sim, a ideia de um dirigível vertical, por algum motivo, parece surgir naturalmente para muitos. Na verdade, o dirigível também tem suas próprias exigências. Se tudo aqui não estivesse bem equilibrado, o balão poderia querer se virar assim. Ou ele pode se virar de várias maneiras. É a mesma história que com uma placa voadora, só que aqui é mais fácil equilibrá-lo. Não é realmente necessário baixar muito o peso, se for discoide, se comparado a isso. Mas sim, o próprio dirigível tenta se virar assim. Você pensa, por que não construí-lo assim, pendurando a gôndola? Ele ocupa menos espaço, fica em pé verticalmente, decola e sai por essa trajetória. Depois, a história de como usar as asinhas, ela pode pairar na aerodinâmica, desacelerar e descer. Tudo isso são coisas experimentais. No âmbito do laboratório, tudo será inicialmente modelado em computadores, prototipado no laboratório e algo será testado, mas isso tudo são brinquedos em comparação com os aparelhos que serão construídos primeiro. Mas se de repente algum brinquedo se mostrar promissor de acordo com os cálculos, é natural que comecemos a pensar em sua construção. Assim como na construção de hangares verticais, há um local em Togliatti onde existe um galpão vertical bastante alto. Dizem, vamos fazer lá um dirigível vertical. Primeiro o motor magnético, e depois apenas as placas. Motores magnéticos são o que precisamos para que a nave voadora funcione completamente. Onde está planejada a construção do primeiro dirigível? Exatamente em Moscovo, na região de Moscovo. A primeira etapa começará quando vocês arrecadarem 2 milhões de dólares. Na terça-feira, eu e o Pavel discutimos que não faz sentido se prender a um valor específico. Provavelmente será menos de 2 milhões de dólares, ou a alguma data, pois isso seria, na verdade, uma fase inicial. Eu formulei isso na terça-feira durante o webinar, agora será difícil repetir. Existem certos riscos na fase inicial, até mesmo a falta de uma empresa, as pessoas não estão organizadas, não temos apresentações, nada disso. Mas a apresentação é uma coisa. Ainda assim, existem os primeiros passos iniciais, até mesmo o conselho científico e técnico que ocorrerá na segunda-feira, onde iremos aprovar a primeira aparência do aparelho. E lá não será apenas a aparência, mas também as composições, especificamente os motores. 1 tonelada de detalhes, quase todos. Ao eliminar os riscos na criação, mudança de etapas. Queremos, isso pode ser criado, entendemos onde, como, com quais forças, custos e tempo. Em geral, estamos eliminando esses riscos, especificamente na criação. Estamos nos aproximando da mudança de etapas. E quanto ao dinheiro, quanto isso vai custar?
É melhor encontrar o Pavel Filipov no webinar e perguntar mais uma vez se o departamento financeiro tem previsões de quanto será arrecadado até este momento, quando tivermos. Os riscos serão eliminados. Enfim, haverá documentos lá. A estrutura jurídica estará correta e completa. A propósito, a estrutura jurídica também está avançando maravilhosamente. Faltam apenas alguns detalhes. Uma empresa reuniu 10 engenheiros e, após 3 meses, eles apresentaram um protótipo de motor de helicóptero. Um ano depois, ele entrou em produção em série. Atualmente, ele é o mais comum do mundo em sua classe. Isso é maravilhoso. Aqui está o nosso Ruslan. Responsáveis pela produção. Fiz o mesmo, apenas sem qualquer financiamento. Com recursos próprios, literalmente. Reuniram. Bem, se reuniram, ele já se reunia há muito tempo. Enfim, ele se ocupou com muita produção, mas sempre quis trabalhar com aviação. E sempre que ele chegava a... Bem, havia tempo livre. Ele projetava lá, ou um avião, ou um helicóptero, ou algo assim, faz muito tempo, muitos anos. E cheguei ao ponto de que projetar a própria fuselagem, asas, caudas e assim por diante, é tudo muito fácil. Mas o motor, esses não vendem motores. Eles quebram rapidamente. Isso tem suas desvantagens. Isso tem lá. O preço é exorbitante. Surgiu a questão exatamente do motor e ele começou a se dedicar aos motores. Bem, comprar motores de aviação no mercado, apenas copiá-los na própria produção. E aprendi a fazer motores. E agora o motor, bem, a maior parte provavelmente foi definitivamente produzido pelo Ruslan. Este é rotativo. Ele está atualmente no estande do Tsam-Baranova, girando. E não a parte restante do motor, naturalmente. Bem, como um super contratante, afinal, esse pedido chegou até ele, ele mesmo o fez. O restante do motor, parte do trabalho foi feita lá. O resto do motor projetamos. Finalizamos, modernizamos, montaram este motor. Como os caras são pilotos de helicóptero, montaram geralmente um helicóptero monolugar e... Por quanto? Em 3 meses, apenas andamos com ele até esfriar. Depois montamos o segundo. Agora já estamos na 3ª iteração. Enfim, temos um talento assim, e ele disse: Ok, vamos trabalhar com dirigíveis. Eu gosto muito disso. Do grupo de especialistas, há muitas coisas, que depois contarei sobre a estrutura. Nós ainda não somos um escritório de projetos. Estamos formando uma espécie de gestão de projetos. E há uma área, e essa área, de instalações de potência, é liderada pelo Ruslan. E há também uma outra direção relacionada à infraestrutura orbital. Também é ele. Então posso enviar. Prometi, agora é preciso. Ruslan, se estiver no webinar, envie no chat o vídeo de como voaram no primeiro, no segundo, e qual é o terceiro que constroem agora. Fale sobre os prazos com mais detalhes. Lá também é cerca de 6 meses. Não são 10, mas 5. Estamos tentando lançar o VK600 com o KB e mais 10 anos, mas a OMS ignora. VK600. Deve ser algum tipo de motor. Não tenho informações relacionadas a ele na cabeça. Acontece de tudo. A OMS está em muitos lugares. Em alguns lugares funciona, em outros não. Em alguns, há lacunas organizacionais. Em outros, administrativas. Em outros, científicas e técnicas, e em alguns casos, a máquina é tão inerte que é mais fácil se reunir com os caras na garagem e lançar algum aparelho do que distribuir para os institutos e escritórios de design para que eles o desenvolvam. Se a gôndola for feita dentro de um casco rígido, a aerodinâmica se beneficiará. Brincando com as entradas de lastro, esse aparelho pode ser lançado verticalmente,
sem necessidade de nada móvel. Tudo certo. É possível, é necessário, e não é preciso nada móvel. Mas ainda assim decolar como um foguete e depois andar, eu fico pensando, bem, nesses casos, pelo menos que a cápsula interna funcione de alguma forma, com giroscópios ou simplesmente com gravidade. Assim, estou voltando ao contato. Assim, não vejo comentários aqui. No geral, nada. As perguntas foram interessantes. Foi legal conversar hoje. Eu levei uma bronca por cada conversa divertida. Depois chega e diz: "O que você está fazendo?" Até por isso eu levei bronca. Então, desculpa, irmãos. Em qual canal estávamos assistindo mesmo? No canal do novo governo. Agora vou entrar no canal Solar e dar uma olhada. Mas a propósito, as perguntas foram duplicadas tanto lá quanto cá. Então, mais ou menos, eu acho. Conversamos com todos? Os dirigíveis modulares são muito interessantes. Isso se relaciona à questão 2 assim, 3 assim. Provavelmente é mais fácil de trem. E se é de trem, então é mais fácil e simplesmente deixem que voem em caravana. Eu realmente quero testar e soprar muitos modelos por conta própria, porque são estruturas modulares. Atualmente, está havendo uma discussão no chat sobre cidades flutuantes. Pode ser que o futuro não esteja tão distante, mas de qualquer forma, será necessário ter estruturas modulares que possam ser rapidamente e eficientemente substituídas para que tudo seja intercambiável. Sim, é preciso considerar a forma, mas definitivamente há um futuro para isso. Eu acho que provavelmente encontraremos a forma certa, ou talvez um aparelho com forma variável. Por que não? Aliás, já tivemos conversas sobre isso, e eficaz. Há 3 anos, conhecemos um inventor lá. Talvez alguém o conheça. Ryan Mueller faz muitas coisas interessantes. Mas lá tudo está na borda de uma fantasia tão grande que é realmente extremamente arriscado. E ele então fabricava materiais compostos que, bem, é claro, você pode enrolar algo, pode ser apertado, desenrolar, mas ele, enfim, estava testando. Para que isso fosse feito muitas vezes. Ele estava fazendo tudo isso para a forma variável de seu dirigível pessoal. Esta pessoa tem o sonho de construir seu próprio aparelho para que ele se comprima em alta velocidade, se transforme em uma bala e, ao parar, se expanda e fique estacionário. A ideia é ótima, mas muito arriscada. Isso tudo vai acontecer um dia, e quem sabe, a partir de alguma estrutura modular, no final das contas, é isso que vai surgir. É possível fazer um mirante no topo do dirigível. Sim, definitivamente é possível, sem dúvida. Sim, é bem provável que eles estejam lá, nos dirigíveis rígidos de certo tamanho. Para o pequeno dirigível que construiremos, será possível subir por uma escada de corda ao lado da gôndola. Subir, ficar em pé, até dá para fazer isso. Com certeza dá para andar por ele. Ele ainda soa como metal porque está sob pressão. Nos NES grandes são verdadeiros mirantes. Sim, claro. Por que Kirill não gosta da ideia de colocar um banho no dirigível? Seria incrível mergulhar diretamente do dirigível para o corpo d'água depois do banho. Seria ótimo. Bem, cada um tem sua própria visão.
Em uma idade em que, sonhando por tantos anos com alguma criação específica sua, alguém lhe diz: a gôndola mudou um pouco de aparência. Ele respondeu: o que você está dizendo? Ou seja, tudo isso de que se firmou de maneira extremamente profunda na cabeça, o fato de ele chamar todas as nossas propostas e simplesmente ideias de banhos voadores, não é porque ele não gosta especificamente de banhos voadores, mas porque ele decidiu assim por algum motivo. O fato de que banhos voadores sejam de fato verdadeiramente uma loucura, na verdade, é improvável. Isso é uma loucura, e os dirigíveis turísticos lá são para o mesmo propósito, que é explorar o extremo norte, e, em geral, deve haver um banho relaxante, e ele também tem um banho, apenas o chamou de Mansepilina voadora, que tinha um túnel de observação central no meio da casca, permitindo vistas panorâmicas incríveis, oferecendo uma experiência única e inesquecível, com vistas deslumbrantes e uma sensação de aventura. É possível colocar a principal eletroturbina lá, com a capacidade de aspirar ar do corpo. Assim, mesmo com um enchimento de hidrogênio, os vazamentos serão expelidos e não acumularão um volume crítico. Por quê? Não. Eu acabei de lembrar, recentemente, discutimos sobre a concepção de orifícios passantes, como esses verticais dentro do dirigível, onde são colocados os hélices, ou seja, ele cria atração. Dessa forma, o orifício central também está lá com parafusos, para que ele possa aspirar o ar daqui, reduzindo a resistência frontal e outras coisas. Essas são soluções super revolucionárias. Isso já é para o próximo aparelho. Ou seja, não tudo de uma vez, mas de forma gradual. Eu acho que teremos 200 toneladas. Isso já será uma espécie de maravilha do mundo. Talvez até 100 toneladas, embora 40 também sejam possíveis. Enfim, vamos ver. Quanto ao fato de que o hélio será expelido, não acumular o volume crítico. Oh, hidrogênio, não acumular o volume crítico. Provavelmente sim. É preciso ver, tudo ainda será com hélio. O hidrogênio está distante. Fazer um grande aparelho para exploração próxima da Terra, com hidrogênio, mesmo com o hidrogênio fleumatizado, é muito arriscado. Então, amigos, acho que vou encerrar. Bem, definitivamente novas perguntas realmente não estão surgindo. No VKontakte, que é uma rede social popular, eu perdi todos os meus contatos, fotos e mensagens, o que foi devastador. Não entendo como isso realmente funciona de verdade mesmo. Você assiste à transmissão. Olha, eles aparecem, os comentários. Fecha a transmissão e abre novamente. Não há comentários. No que diz respeito ao dirigível publicitário, pode-se, por exemplo, fazer uma semelhança com o famoso dirigível de jogo de Kirov. Na verdade, eu experimentaria com as formas externas do dirigível, de maneira extremamente séria, livre para torná-las de algum modo homogêneas, brancas, cinzas. É claro, a aerodinâmica. Mas de modo geral, fazer diferentes dirigíveis, já houve ideias e pensamentos sobre isso, como, por exemplo, se for para diferentes regiões, fazer dirigíveis completamente diferentes para a Índia, um para a Rússia, outro até dentro da Rússia para a parte europeia, um para o Altai, outro para a Iacútia, e fazê-los de forma que sejam, ou seja, nacionais, para que sejam completamente diferentes no geral, e também pode haver algum dirigível personalizado de Kirov que parece se encaixar no cenário do jogo. Eu não joguei, mas atualmente a situação no planeta é, atualmente, mais ou menos a mesma que lá. Então, de uma maneira geral, isso é chamado de engraçado, no geral. Bem, pessoal, é isso mesmo. No geral, acho que é hora de nos despedirmos. 1 hora e meia, perguntas respondidas. Tudo. Na segunda-feira, teremos o conselho científico e técnico. Se quiserem, tentarei fazer uma transmissão ao vivo de lá. No Telegram, por exemplo. Ou em algum lugar. Bem,
Os círculos com certeza vão gravar. Quem está sentado, o que estamos fazendo, vamos gravar um grande vídeo sobre isso. Na terça-feira, teremos um webinar clássico de introdução, básico. Precisamos reformular a apresentação. Na verdade, já está difícil falar sobre ela. Muita coisa mudou. Mas talvez depois de segunda-feira possamos revisar. Vai surgir uma montanha de concretude. Até a próxima no Telegram. Ah, a propósito, deixe-me anotar. Sobre os helicópteros Ruslan, vou enviar o vídeo. Tudo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima no Telegram. Escrevam. Vamos nos comunicar lá.